Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu e meu grupo vamos trazer um pouquinho para vocês sobre a insuficiência cardíaca. Lembrando que esse é um tema muito complexo, então a gente vai trazer mais uma base aqui para vocês entenderem um pouco como funciona essa patologia, tá certo? Mas são diferentes pessoas, diferentes casos, então nem sempre vão ser os mesmos tratamentos, os mesmos medicamentos usados para todo tipo de pessoa, tá certo? Nós separamos para vocês alguns tópicos, como a definição, a classificação, os medicamentos, a prevenção, entre outros, para que possa nos ajudar a guiar nesse trabalho. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a definição. A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica sistêmica que é caracterizada por uma disfunção cardíaca, ou seja, ela vai ocasionar no inadequado suprimento de sangue para as nossas necessidades metabólicas, tá certo? Quando a gente fala de insuficiência cardíaca, como o próprio nome já diz, é quando o nosso coração realmente ele fica fraco, ele entra em uma falência, uma insuficiência realmente. Então ele deixa de desempenhar funções importantes para o nosso organismo. Ou seja, quando eles desempenham essas funções, é sobre uma carga muito grande, que na maioria das vezes nem acontece de forma correta, por nosso coração estar bem debilitado e fraco, tá certo? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a classificação. Eu dividi em classificação temporal, aguda e crônica. Na temporal aguda, nós vamos encontrar uma injúria que ocorre no nosso coração e que faz com que ele se instale de forma muito bruta um quadro de insuficiência cardíaca. Por exemplo, em pacientes que já têm outras doenças, por exemplo, teve um infarto agudo do miocárdio, ele pode se alterar, esse caso dele pode alterar e levá-lo a uma insuficiência cardíaca, ou seja, o coração dele vai ficar muito fraco, porque o infarto também foi muito forte, né? O coração dele vai ficar muito fraco e isso vai ocasionar uma insuficiência cardíaca. Já na insuficiência cardíaca crônica, nós vamos perceber que vai ser decorrente de uma doença mais prolongada e sua instalação vai ser mais duvidosa, mais insidiosa. Então, vão ter que ser feitos mais tratamentos, mais exames, para que a gente possa saber a causa realmente dessa insuficiência cardíaca. Bom, gente, olá, boa noite. Me chamo Nalanda, vim trazer um pouco para vocês sobre a causa e alguns fatores de risco do assunto de hoje. Começando pela causa. No Brasil, a causa da insuficiência cardíaca tem sido um dos fatores mais comuns, que é a doença mais conhecida como arterial coronariana, que é ela que tem um leve estreitamento dos vasos coronarianos. Por quê? Esses vasos coronarianos têm uma certa responsabilidade de levar o oxigênio até o músculo cardíaco, que nessa leva de oxigênio vai acontecer uma presença de placas de gordura, que nessa placa de gordura pode ocasionar até um infarto. Bom, gente, agora eu vou trazer um pouco para vocês sobre os fatores de risco. Que eu falei na causa, né, da insuficiência cardíaca, agora eu vou trazer para vocês o que pode ocasionar a insuficiência cardíaca. Um dos fatores é o consumo do álcool, batimento irregular, por exemplo, a arritmia, pode ser também a pressão arterial elevada, a doença arterial coronariana que foi citada nas causas, diabetes e alguns medicamentos que são usados para tratar essa doença, o ataque cardíaco, infecções por vírus, apneia do sono. Irei falar sobre os sintomas da insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca está relacionada com a incapacidade do coração bombear o sangue com oxigênio para os diversos órgãos e tecidos do nosso corpo de forma adequada e suficiente. Nos primeiros estágios
da insuficiência cardíaca, o paciente não pode apresentar os sintomas e também não são capazes de percebê-los. O avanço da doença, os sinais e sintomas da insuficiência cardíaca começam a se manifestar de forma mais intensa, a ser mais facilmente notada. E os principais sinais e sintomas da insuficiência cardíaca são a falta de ar, o inchaço nos pés e pernas, falta de energia e cansaço, dificuldade ao dormir à noite devido à dificuldade de respirar, abdômen inchado, perda de apetite, que pode ser acompanhada com náuseas, ganho de peso devido ao inchaço do corpo, tosse, aumento de frequência e necessidade de urinar à noite, confusão mental e tonturas. Como ficam os sintomas da insuficiência cardíaca com os agravamentos da doença? Com o avanço da insuficiência cardíaca, a intolerância ao esforço aumenta e o paciente passa a realizar cada vez menos atividades. Em níveis crônicos, a falta de ar pode estar presente, mesmo quando o paciente está em repouso. Irei falar sobre o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Os principais sinais de alerta é essencial para garantir um diagnóstico e tratamento precoce, que permite que as pessoas com insuficiência cardíaca possam viver de forma mais ativa. A insuficiência cardíaca é geralmente uma doença secundária, uma consequência de outras doenças, em especial as cardíacas, tais como hipertensão e infarto. É importante que as pessoas estejam atentas aos sintomas dos fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Isso ainda é mais relevante para quem faz parte do grupo de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas, quem é hipertenso ou quem infartou, ou ainda outras doenças como diabetes, que podem agravar a insuficiência cardíaca. O médico geralmente é responsável pelo diagnóstico da insuficiência cardíaca. É o cardiologista. Ele faz avaliações inicial, realiza por meio de levantamento do histórico do paciente, anamnese, que inclui averiguação de doenças prévias, histórico familiar, estilo de vida e solicita alguns exames complementares. Exames de sangue, ECG, raio-x do tórax e ecocardiograma. Se houver alguma suspeita de exames clínicos e laboratoriais, o médico busca evidências que possam confirmar ou excluir o diagnóstico da doença. Meu nome é Emanuele e eu vou falar um pouco sobre medicamento e tratamento da insuficiência cardíaca. Vou começar falando um pouco de tratamento. O tratamento depende da gravidade. Pode incluir ingestão limitada de sal e de líquidos, bem como o uso de medicamentos com prescrição. Em alguns casos, pode ser implantado um desfibrilador ou marca-passo. Agora eu vou falar um pouco sobre medicamento. O tratamento medicamentoso avançou muito nos últimos anos. São eles: inibidor da ECA, relaxa os vasos sanguíneos, reduz a pressão arterial e previne danos nos rins. O beta-bloqueador retarda a frequência cardíaca e diminui a pressão arterial. Antianginoso ajuda a reduzir a dor ou a pressão no peito, causada por bloqueios nas artérias do coração. Então,
Eu vou começar falando sobre as possíveis complicações de quem tem a insuficiência cardíaca. O paciente ele poderá ter algumas complicações agudas que necessitem de tratamento de urgência para o alívio dos sintomas. Poderá evoluir também para uma insuficiência renal, necessidade de diálise, o uso de marca-passos e implantes de dispositivos para tratar algumas arritmias. E para quem convive com essa doença, o prognóstico será melhor quanto mais precocemente a doença for identificada e quanto maior for a adesão ao tratamento e as recomendações propostas. E por fim, temos a prevenção da insuficiência cardíaca. Na maioria dos casos, a insuficiência cardíaca é causada por doenças preveníveis. Ou seja, com isso, deve-se procurar manter um estilo de vida saudável, com uma alimentação adequada, atividade física regular, não fumar e também evitar o estresse. Deve-se também procurar um profissional cardiologista com a regularidade para que se possa avaliar a pressão arterial e identificar a presença de condições que poderão levar no futuro ao desenvolvimento desta doença.